E na briga de hoje eu trago uma comparação entre celulares de entrada. De um lado temos o Motorola Moto G30, com lançamento em 2021, e do outro lado temos o Xiaomi Redmi 9T, com lançamento também em 2021. São celulares custo-benefício de entrada que entregam uma boa qualidade a seus públicos, mas será que qual está valendo mais a pena no momento? É isso que a gente vai olhar. E antes de começar, se você gosta do nosso conteúdo, já peço que deixe seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar postando diversos vídeos de comparativo para você. E vamos começar pelas dimensões. O Moto G30 tem 16,53 cm de altura, 7,58 cm de largura, 0,92 cm de espessura, pesando 200 gramas. Enquanto que o Redmi 9T tem 16,23 cm de altura, 7,73 cm de largura, 0,96 cm de espessura, pesando 198 gramas. E o sistema operacional do G30 é o Android 11, enquanto que o Redmi 9T utiliza o Android 10 MIUI 12. Entrando na parte de hardware, o processador do G30 é um octa-core, sendo 8 núcleos, sendo 4 núcleos com 2 GHz Kirin 260 Gold e 4 núcleos com 1.8 GHz Kirin 260 Silver. Como também o Redmi 9T apresentando o mesmo processador, um octa-core, sendo 4 núcleos com 2 GHz Kirin 260 Gold e 4 núcleos com 1.8 GHz Kirin 260 Silver. Já na parte de chipset, o G30 apresenta o Snapdragon 662, como também o Redmi 9T apresentando o mesmo chipset, o Snapdragon 662. Já olhando mais para a CPU, a gente percebe que eles utilizam a mesma CPU e o mesmo chipset, então são 8 núcleos, frequência de 2 GHz, tamanho de semicondutor com 11 nanômetros, mas quando a gente fala em benchmarks, o Redmi 9T foi superior tanto no AnTuTu quanto no Geekbench. E para auxiliar nesse processamento, o Moto G30 apresenta um Adreno 610, tendo uma frequência máxima na GPU de até 600 MHz. Como também o Redmi 9T, apresentando um Adreno 610 com uma frequência na GPU de até 600 MHz. Já na parte de memória RAM, o Moto G30 apresenta uma memória do tipo LPDDR4, tendo versões de 4 GB ou até 6 GB de memória RAM. Como também o Redmi 9T, apresentando uma memória do tipo LPDDR4, tendo versões de 4 GB ou até 6 GB de memória RAM. Já na parte de memória interna, o Moto G30 apresenta uma memória do tipo eMMC 5.1, contendo versões de 64 GB ou até 128 GB de memória interna. Enquanto que o Redmi 9T apresenta uma memória interna do tipo UFS 2.1, que é superior ao eMMC 5.1, com vantagem em uma leitura e um armazenamento mais rápido, contendo versões de 64 GB ou até 128 GB de memória interna. Já na parte de memória externa, o Moto G30 consegue ter um microSD de até 1 TB de memória, enquanto que o Redmi 9T apresenta um microSD com até 512 GB de memória externa. Já na parte de display de tela, o Moto G30 apresenta uma tela com 6.5 polegadas, enquanto que o Redmi 9T apresenta uma tela com 6.53 polegadas. Já a resolução de tela do Moto G30 é em HD Plus 720 pixels, enquanto que o Redmi 9T apresenta uma tela em Full HD Plus 1080 pixels. E já a densidade de pixels, o Moto G30 tem 269 pixels por polegada, enquanto que o Redmi 9T apresenta 395 pixels por polegada. E o tipo de tela utilizado no G30 é uma IPS LCD, como também o Redmi 9T apresentando uma IPS LCD com 400 nits. E sobre taxa de atualização, o Moto G30 apresenta uma tela com 90 Hz, enquanto que o Redmi 9T apresenta uma tela com 60 Hz. Já na parte de câmera, o Moto G30 apresenta 4 câmeras na sua parte traseira do celular, sendo uma principal com 64 megapixels, com uma abertura focal de 1.7, essa abertura se refere a fotos com melhor exposição à luz, uma lente ultra-wide, que é para imagens mais ampla, mais aberta, com uma abertura focal de 2.2, uma lente macro, que é para imagens mais próximas, com 2 megapixels, e uma abertura focal de 2.4, e o sensor de profundidade com 2 megapixels e uma abertura focal de 2.4.
Por outro lado, o Redmi 9T apresenta uma lente principal com 48 megapixels e uma abertura focal de 1.8. Tanto a lente quanto a abertura focal é um pouco inferior comparado ao Moto G30. O 9T também apresenta uma lente ultra-wide com 8 megapixels, uma abertura focal de 2.2, uma lente macro com 2 megapixels e uma abertura focal de 2.4, e o sensor de profundidade com 2 megapixels e uma abertura focal de 2.4. E ambas as câmeras contêm inteligência artificial em suas lentes. E já sobre tamanho de sensor, que se refere um pouco sobre a profundidade das fotos, o Moto G30 apresenta um tamanho de sensor com 1 sobre 1.97 polegadas, é praticamente 1/2 de polegada, enquanto que o Redmi 9T apresenta o tamanho de sensor com 1/2 de polegada. E sobre resolução das fotos, o G30 tem uma resolução de 9.238 por 6.928 pixels, enquanto que o Redmi 9T apresenta uma resolução de 8.000 por 6.000 pixels. Já na parte de câmera frontal, o Moto G30 apresenta uma câmera com 13 megapixels, com uma abertura focal de 2.2 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada, enquanto que o Redmi 9T apresenta uma frontal com 8 megapixels, com uma abertura focal de 2.1 e um tamanho de sensor com 1/4 de polegada. Já na parte de gravação de vídeo, o Motorola G30 consegue gravar em Full HD em 1080 pixels, como também o Redmi 9T conseguindo gravar em Full HD 1080 pixels. Já a gravação do Moto G30 consegue ser feita a 60 fps, enquanto que o Redmi 9T consegue fazer uma gravação em 30 fps. Já na parte de câmera frontal, o Moto G30 consegue gravar em Full HD a 30 fps, como também o Redmi 9T gravando em Full HD a 30 fps. Já na parte de bateria, a bateria do Moto G30 conta com 5.000 mAh, com uma potência de carregador de 15 watts, enquanto que o Redmi 9T apresenta uma bateria com 6.000 mAh, com uma potência de carregador de 18 watts. E sobre o sensor de impressão digital, o Moto G30 apresenta na parte traseira do celular, enquanto o Redmi 9T apresenta um sensor na parte lateral do celular. E sobre proteção de tela, o Moto G30 não mencionou algum tipo de proteção de tela, enquanto que o Redmi 9T apresenta o Gorilla Glass 3. Entrando na parte de jogos, e começando pelo Free Fire, o Moto G30 consegue rodar no Ultra a 57 fps, como também o Redmi 9T conseguindo rodar no Ultra a uns 58 fps. Já no PUBG, o Moto G30 consegue rodar no balanceado a uns 30 fps, como também o Redmi 9T rodando no balanceado a 30 fps. Já no Call of Duty, o Moto G30 consegue rodar no muito alto a uns 30 fps, como também o Redmi 9T conseguindo rodar no muito alto a uns 30 fps. Já no Fortnite, o Moto G30 consegue rodar no baixo a uns 17 fps, enquanto que o Redmi 9T consegue rodar no baixo a uns 25 fps. E no Arena of Valor, o G30 consegue rodar nos gráficos no Vida a 60 fps, como também o 9T conseguindo rodar nos gráficos no Vida a 60 fps. E no Assault 9, o Moto G30 consegue rodar nos gráficos no máximo a 30 fps, como também o Redmi 9T conseguindo rodar nos gráficos no máximo a 30 fps. Já no PES 2021, o Moto G30 consegue rodar no alto a uns 40 fps, enquanto que o Redmi 9T consegue rodar no alto a uns 48 fps. Já no Ark, o Moto G30 consegue rodar no baixo a uns 21 fps, enquanto que o Redmi 9T consegue rodar no baixo a uns 26 fps. E no Genshin Impact, o G30 consegue rodar no muito baixo a uns 18 fps, enquanto que o Redmi 9T consegue rodar no muito baixo a uns 23 fps. Já no Black Desert, o Moto G30 consegue rodar no alto a uns 25 fps, enquanto que o Redmi 9T consegue rodar no alto a uns 27 fps. E por fim, no League of Legends Wild Rift, o Moto G30 consegue rodar no Ultra a 59 fps, enquanto que o Redmi 9T consegue rodar no alto a 60 fps. Aqui tem uma ressalva para o Redmi 9T, que ele até consegue rodar no Ultra, mas estou vendo algumas reclamações que quando você está jogando no Ultra por muito tempo ele fica saindo do jogo. Então eu prefiro colocar que ele está rodando no alto a 60 fps até isso se resolver com uma atualização. O resultado dessa comparação é que são dois bons celulares de entrada, custo-benefício no mercado, que apresentam um desempenho satisfatório, tanto na câmera como na bateria, tela e nos jogos.
Sobre o design, ambos são bonitos, a construção deles são a padrão de hoje em dia, que a tela ocupa praticamente toda a frontal do celular, as dimensões deles são um pouco parecidas, e quando a gente fala nas cores, o Moto G30 utiliza um preto ou um lilás, e as cores do Redmi 9T tem um cinza, um verde e um azul, que são cores bem bonitas que a Xiaomi consegue fazer, mas dessa forma eu prefiro ficar com empate. Já na parte de desempenho, eu vou ficar com empate. Apesar do Moto G30 estar ganhando no LoL no momento, o Redmi 9T apresentou mais estabilidade de FPS nos outros jogos, como no Ark, no Fortnite, no PES 2021 e outros. Outra vantagem do Moto G30 é que ele está apresentando um Android mais recente, que é o Android 11, enquanto o Redmi 9T está apresentando um Android 10, mas dessa forma ainda prefiro ficar com empate. Já na parte de câmera, meu voto fica para o Moto G30, que ele tem vantagens como uma abertura de câmera melhor e uma lente traseira e uma lente frontal com mais pixels. Já na parte de bateria e tela, para a bateria meu voto fica para o Redmi 9T, que apresenta 6.000 mAh com uma potência de carregador de 18 watts, e para a tela eu fico com o Redmi 9T também, porque ele tem uma vantagem em uma tela em Full HD com mais densidade de pixels. E caso não tenha nenhum desses perfis, apenas cancelar custo-benefício, os dois empataram. Você deve entender que o custo-benefício é o preço pago pelo valor que ele entrega, isso se refere a desempenho, câmera, tela, as funcionalidades. Então ambos estão apresentando um bom conjunto de entrada, que é o desempenho razoável em jogos, uma tela satisfatória, uma bateria bem grande e uma câmera com boa qualidade. Sendo que o preço deles está bem em conta, que fica oscilando entre 1.200 a 1.300 no mercado hoje. Então se você preza por um celular com uma tela com mais resolução e uma bateria bem grande, num preço de até 1.300, o Redmi 9T se sai melhor. E caso a qualidade de câmera seja um diferencial para você, e você gosta de um celular com sistema operacional mais atualizado, de um preço de até 1.300, o Moto G30 seria uma opção melhor. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gosta, e caso queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana.